Ia mesmo. essa confidencialidade foi justamente para eu trabalhar em off, porque no momento oportuno, professor, dê a César o que é de César, né? O que for dele vai ser pago, o que for dos outros vai ser tudo devidamente esclarecido. O que não dá é para uma pessoa que quer, né, tomar o meu posto novamente, porque ele já foi inventariante, e tentar usar o contrato contra mim. O que eu pensei, né? Eu falei, bom, eu vou pedir apoio do professor. Eu pensei se seria possível aditivar esse contrato por aproximadamente 4 meses, talvez no máximo 5 a 6 meses, não mais que isso. Mas eu confesso que eu fiquei com algumas dúvidas se isso me colocaria em risco. Confesso ao senhor que o primeiro contrato, ele foi aditivado também já para tentar corrigir algumas outras falhas. Inclusive, tivemos discussões sobre benfeitorias voluntárias, sobre indenização ou não. Coloquei o mobiliário, né, que era já parte da loja, que era nosso como proprietários do imóvel, coloquei para ele usar, portanto ele deveria me compensar ao final do contrato. Deixei dois elevadores de carro para ele usar também. E à época eu recebi muita pressão para que esses elevadores entrassem como garantia da locação. Foi uma briga terrível, professor, com os meus irmãos. Eu falei, é um absurdo o que vocês estão me pedindo. Mas na hora, professor, com uma mesa com 12 pessoas... Eu sei. Você suando, passando mal, Não, toda a sua técnica advogando em causa própria, ela começa a ficar prejudicada. Nós somos seres humanos, a doutora também, ou seja, chega uma hora que não vai pensar como profissional, vai pensar como familiar, como interessado, né? Não dá, não se cobre tanto não, viu, doutora Renata? Nessa vida não se cobre não, não vale a pena, viu? É verdade. Não, e aí, professor, o que aconteceu? Quando a gente aditivou o contrato, a gente corrigiu algumas coisas, mas a gente ficou ali solto em outras. Tá. Só para o senhor entender, o imóvel, ele é um imóvel relativamente grande, tem 2.000 metros quadrados, só que aquilo era suficiente só para o showroom da concessionária. Ele queria estender no projeto inicial dele para a loja ao lado. O que ele fez? Ele derrubou o muro de divisão entre os lotes e unificou. Só que ele não conseguiu se sustentar financeiramente, como eu falei para o senhor. E aí agora ele devolveu o lote do lado que era parte da oficina e está ficando só com o nosso espaço, que é o showroom. Então eu ainda tenho prejuízo dele ter derrubado. Eu não notifiquei a época, porque meu irmão pediu para a gente não gerar contenda, já que a época ele estava pagando o aluguel certinho. Mas hoje também eu tenho esse prejuízo, porque eu falei para ele, você não poderia ter feito isso sem a minha anuência como locadora, você violou o contrato. Verdade. E era motivo, é uma quebra de contrato, é motivo até da rescisão do contrato, até despejo, isso, né? Porque no despejo a gente não usa a rescisão, a ação de despejo é a ação de rescisão, por vários motivos. E você vê, vocês são do bem, né? Ele poderia já ter perdido o contrato, de certa forma rescindido, há muito tempo, né? Sim. E a loja do lado, professor, até fiquei meio assim, cabreira com uma coisa, que esse advogado dele, querendo me mostrar boa fé, ele falou, Renata, eu vou te mostrar de onde está vindo o recurso para te pagar. Nós entregamos a loja do lado, foi uma orientação que eu dei a ele, porque ele não tinha recurso para manter esses 2 imóveis nessa proporção. Ele entregou a loja do lado, ele está devendo a loja do lado, mas entrou um recurso porque ele repassou a oficina. Acho que, pelo que me consta ali, professor, talvez numa modalidade meio de 3 passes, sabe? Sim. Me pareceu isso. Então, ele vai usar esse valor para poder pagar parte da dívida que ele tem comigo, entre outros muitos credores. Doutora Renata, se ele não paga aluguel, eu imagino que condomínio também largou mão, né? Lá o senhor fala seria o IPTU? O IPTU, perdão, falei condomínio, mas lá não tem condomínio, o IPTU. Ele largou mão também, não pagou, né? O IPTU do ano passado também está em aberto, né? Aí compõe essa dívida. Aí o que aconteceu? Eles me mostraram um contrato de negociação com a imobiliária na qual eu vi os números do processo de despejo do imóvel ao lado. Só que, professor, eu joguei eu não decorei o número, mas joguei o nome das partes no TJ aqui de Brasília. Eu não encontro esse processo. E eu fiquei me perguntando, existe alguma possibilidade de uma ação de despejo com segredo de justiça? O segredo de justiça ele pode ser pedido em qualquer ação. Não é comum o juiz aceitar em situações negociais, de direito imobiliário, inclusive. Mas pode ser que o advogado fundamentou bem, até despachou com o juiz online ou presencial, falou, está correndo risco, existe uma pré-falência, algo nesse sentido, e o juiz acatou. Pode ser. Recuperação judicial, então é isso, pronto. Usou o fundamento, que é uma decisão do STJ. Então, deve ter conseguido sim o segredo de justiça.
Inclusive, até o Jucapião a gente está conseguindo ser justiça, alguns alunos, em virtude dessa fundamentação de risco, alto risco. Então, é isso mesmo, conseguiu. Ah, não, legal. E aí, professor, bom até saber disso, porque na época eu fiquei meio duvidando, né, se aquilo dali realmente era verdade. Eu não gosto, assim, de menosprezar e subestimar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu não desprezo uma cautela, né, que é sempre importante nessas relações. O que eu imaginei, professor? Queria ver o que o senhor me recomenda. Eu tenho, né, algumas considerações para talvez tentar esse aditivo e talvez tentar minimizar o meu prejuízo. De que forma? Pensei nesse aditivo, se seria possível por 6 meses. Pensei numa cláusula de desocupação voluntária, na qual as partes abrirão mão de qualquer discussão no judiciário. Queria também saber se isso seria possível, na qual eu possa retomar a posse mediante a cláusula do contrato sem embate no judiciário. Caso ele procure o judiciário, né, eu botaria uma penalidade altíssima financeira contra ele. E outra coisa também que eu pensei, professor, se ele quiser permanecer no imóvel para tentar esse novo projeto, né, de reestruturação, para eu não ter problema no meu inventário, eu pensei de colocar, aí eu não sei se o senhor concorda, um irmão meu, que é da minha extrema confiança, como o locatário principal. Eu, Renata, sou locadora, meu irmão locatário, e o meu irmão faria um contrato de sublocação com ele. Por que eu pensei dessa forma? Para tentar trazer uma maior força na posse, na qual o locador com o locatário, sendo da mesma família, né, em interesses em comum, eu tiro boa parte da força do que ele seria configurado como um sublocatário. Não sei se o senhor concorda. Você sabe, doutor Renato, aqui o aditivo, tudo bem, né? A pessoa, quando ela quer usar como argumento para nos prejudicar, ela pode forçar uma situação. Mas não tem sentido falar que, olha, é uma má administração. Não é prova de má administração. Na prática, a gente vê muita coisa errada e, mesmo assim, o inventariante não é exonerado, né, do cargo. Mas, nesse caso, não é um bom argumento. Se usarem algo nesse sentido, não vai te prejudicar, porque o aditivo, a gente tem direito de fazer o aditivo no dia seguinte. Às vezes você faz um contrato, tem um RG, um CPF digitado de forma incorreta, às vezes o objeto do contrato passou um número errado, um número de contribuinte, então é muito comum fazer o aditivo. Eu fiz o aditivo semana passada, eu acho que depois de 2 dias. Por quê? Porque questionaram uma numeração de ITR, foi isso? ITR. Nós fizemos o aditivo. Então, o aditivo não prova má administração, pelo contrário, o aditivo ele prova zelo, né? Ninguém faz aditivo, inclusive em pouco tempo, se não está prezando pela coisa, pelo imóvel. Então, seria um argumento por parte do seu irmão muito fraco, viu? Muito fraco. É porque, na verdade, professor, o que me preocupa muito, né? Vou falar para o senhor assim, quase que o meu segredo de Estado. Eu tenho familiares em condições muito precárias financeiramente. E aí eu tive que tomar uma decisão que não foi fácil, que se iniciou no período da pandemia. Porque o meu contrato de locação começou no período da pandemia. Eu tive irmãos que passaram muita dificuldade, né? A minha própria mãe, né? Que suprimiram os direitos da minha mãe, que discute até hoje, está no STF, o direito dela de participar desse inventário. Meu pai não deixou minha mãe trabalhar. Enfim, aquela coisa que é bem clássica, né? No direito de família. O judiciário vem com uma martelada na cabeça de alguém que não tinha direito de igualdade no casamento. E aí, uma vez que a parte, né, assim, como é que eu posso falar? A parte que mandava no matrimônio falece, aí o judiciário vem cobrar a igualdade. Por que não fez isso? Por que não registrou no cartório? Então, assim, a minha mãe hoje tem uma discussão muito forte, só para te contextualizar, professor. Você vai precisar até de outra consultoria também para a gente dar sequência, mas a minha mãe, ela passou 32 anos casada com meu pai. Minha mãe casou sob a vigência do Código de 16. Ela tinha 17 anos. Então, meu pai, à época, ele tinha desquitado, porque ele casou em 72, desquitou, porque a figura do divórcio só vem em 77, e eles se casaram no religioso em 76, na qual minha mãe tinha 17 anos. E naquela época, né, na vigência daquele código, a maioridade seria 21 anos. Então, a minha mãe casou, não havia, né, o Instituto do Divórcio, que veio depois. E também, não sei se o senhor
lembra, mas, né, tinha o Estatuto da Mulher Casada, a mulher ela era alguns degraus abaixo do homem. Ela Então, tratava, assim, absurdo, né? Mas uma sociedade que escraviza a outra, né? Como aconteceu com os negros, como aconteceu com os judeus, é bíblico, né? Até Jesus, né? O homem que veio para consertar, acabou sendo liberaram lá o Barrabás. É um negócio. O problema absurdo. é a sociedade, né? E eu comprei uma briga, professor. Mesmo estudante de direito, comprei uma briga muito forte. Eu me tornei advogada basicamente para ajudar minha mãe, professor. Eu diria para o senhor que se fosse por livre e espontânea vontade, eu não estaria no cargo como advogada. Mas o que aconteceu? A minha mãe, quando meu pai faleceu em 2009. Nós tivemos aquela transição do Código 16 para o outro Código de 2002. E aí, nesse intervalo, a gente teve a Constituição de 88. Então, assim, um pouquinho você ia subindo nos seus direitos. Mas a parte conservadora e patriarcal, né, do Congresso e tudo mais, era muito forte. Então, sempre suprimia direitos daquilo que se entendia como uma companheira. De quando o concubinato era entendido como impuro, impura, daqui a pouco suprime essa visão, aí define como união estável, aí reconhece na Constituição, depois aplica-se isso no entendimento mais vantajoso, né, no Código Civil. E aí, nessa cronologia, né, dos fatos, quando meu pai faleceu, a minha mãe, publicamente, era tida como esposa do meu pai. E a minha mãe não tinha muitos direitos, como hoje o judiciário diz. Então, a minha mãe perdeu o reconhecimento do casamento religioso com efeito civil, porque eles entenderam que a minha mãe não tinha boa-fé, o que eu acho um absurdo para quem casou com 17 anos, é absurdo, né? Desrespeitar, inclusive, tempo regiato. Disseram que ela deveria ter promovido o divórcio assim que implementado a lei, né, de 77. Então, assim, disseram que ela foi inerte no que seria o direito dela. Absurdo, portanto, né? a minha mãe perdeu. E perdeu no STJ. Eu tive briga uma vez com a advogada que eu contratei, que eu falei assim, bata na perspectiva de gênero. Verdade. Porque o tribunal, né, o Superior Tribunal de Justiça é hipócrita. É verdade. Eles estão aplicando perspectiva de gênero, na qual você tem que ver quais são as consequências com relação à decisão daquele caso, principalmente voltado às mulheres. E aí, professor, uma ministra, Isabel Galotti, simplesmente foi uma das piores. Então, assim, é muito triste. Aí agora a gente está na fase do STF. Mas por que eu estou contextualizando o senhor? Eu comprei essa briga da minha mãe, porque até hoje eu defendo a boa-fé dela. Acredito que não haveria problemas técnicos, jurídicos, né, em garantir o direito dela de ser meieira, de ser companheira, talvez pelo Instituto do Casamento Putativo, tendo em vista que até a sentença de decretação de anulabilidade daquele casamento preserva-se os efeitos de forma, né, anteriores, para garantir a manutenção da dignidade da pessoa humana a quem entrou de boa fé no casamento, ainda que ele seja anulável. Parabéns, viu? Parabéns, porque você vê, o curso de Direito para doutora tem toda uma história por trás, né? Parabéns para a história, porque a tua mãe deve ter sofrido muito, né, Renata? Talvez o pai narcisista, né? E tem muitos homens narcisistas, tem mulher também, mas é um sofrimento, né? A pessoa não tem valor, né? A pessoa, meu Deus do céu. E é um judiciário, e eu concordo, ele fala uma coisa e faz outra, né? Exatamente. E aí, professor, o que aconteceu? A vida da minha mãe se tornou muito difícil, porque eu tenho um irmão muito querido, esse meu irmão da minha confiança, ele não é filho da minha mãe. A mãe dele odeia a minha mãe, é uma das que polui o meu inventário porque ela é advogada. E ela é advogada daquele meu irmão da Policial Civil. Então, é um litígio bem, assim, eu diria triste. Eu tentei já conversar com eles, tentei fazer acordo. Eu sou uma pessoa voltada a acordo, eu não gosto de briga no processo, a não ser que seja, né, um necessário, caso, né? verdade. E aí, professor, o que aconteceu? Todo mundo passando aquela dificuldade, eu tive de pegar uma fração dessa receita e eu garanti a subsistência das pessoas. Por outro lado, o restante eu administro os imóveis. E eu falei assim, não tenho nenhum tipo de problema em lá na frente, professor, com uma perícia contábil, diga o que supostamente estaria devendo, eu pago até da minha cota parte, eu não me incomodo. Mas pelo menos eu deito a cabeça no travesseiro em paz para pensar o seguinte, né? Eu ajudei até onde eu pude.
e naquilo que me trouxer de responsabilidade, eu pago, eu não tenho esse problema, sabe? Já diferente de mim, o meu irmão que me antecedeu na inventariança, que é o meu maior opositor, ele passou, até tinha contado para o senhor em outras consultorias, ele passou 10 anos na gestão, desviando recursos. Eu contratei uma perícia contábil na qual hoje eu tenho um valor estimado de R$800 mil, que não fecha a conta dele. Foi aí que eu comecei a falar, eu não vou prejudicar os herdeiros que ficaram 10 anos sofrendo porque ele usufruiu sozinho. E a gente sabe que o judiciário, professor, assim, a gente não espera as melhores coisas. Então, a gente também tem que ter sabedoria, às vezes, para fazer o de cá e responder dentro do processo da forma que for, né? Mas não dá para confiar. Não dá para confiar. Nós temos uma situação com o judiciário de total desconfiança, né? Você tem que fazer uma inicial hoje, seja uma inicial, uma contestação, já pré-questionando, pensando em segundo e terceiro grau, porque a gente sabe que é mal feita, a coisa é corrupta, é difícil, né? Tem chance de acontecer fatalidade em qualquer caso, né? Exatamente. E aí, professor, considerando toda essa miscelânea que eu contei para o senhor, hoje esse imóvel é muito importante porque ele tanto garante a subsistência de alguns herdeiros, como também ele é a minha fonte, né, primária de recursos para eu administrar o restante dos bens. Então, hoje, eu queria, assim, ver se o senhor concorda, se não haveria nenhum problema, né, na lei do inquilinato, com relação a eu aditivar por mais 6 meses, constar essa cláusula de desocupação voluntária. Caso ele procure o judiciário, eu aplico uma multa gigantesca, porque eu também tenho que me resguardar. E aí, eu também trocar as minhas garantias. Hoje, nem os carros que ele tem lá são dele, não seriam passíveis de penhora, por exemplo. Ele compra através de um fundo e tudo mais. Então, a não ser que eu conseguisse um arresto, né, daquilo que tem lá dentro, mas aí seria uma briga muito grande, haveria terceiro interessado, e isso traz o que eu tento evitar a todo instante, professor, o quê? Publicidade dessa discussão, para isso não me prejudicar no inventário. Então, eu tento reduzir, minimizar os impactos, de modo em que eu posso, talvez, receber, porque eu vou aditivar esse contrato, mas eu não posso me prejudicar. Se houver algum empecilho de eu aditivar por mais 4, 6 meses, dele conseguir, por exemplo, uma decisão por estar em recuperação judicial, isso ser uma jogada dele para depois ele ficar mais tempo em doutora Renata, com muito carinho, muita propriedade, muito respeito e muito cuidado. Pode ficar em paz. Esse aditivo não é prova de forma nenhuma. Mesmo que faça o aditivo e ele venha a não pagar o que foi combinado, né, parte o restante em 4 vezes, ou deixe de descumprir uma delas, isso não coloca a doutora em risco, não. Aditivo é uma relação obrigacional, não é prova de má fé, não é prova de má gestão, de forma nenhuma. Nunca vi um juiz acatar um negócio desse e não acredito que acataria nunca, não tem sentido, né? Hoje a exoneração, ela ocorreria de fato se a doutora deixasse de prestar contas, algo nesse sentido, algo confuso, mas não, isso é uma linha contratual que não depende da doutora, inclusive, porque como que a doutora vai, de fato, saber se vai pagar ou não? Não tem como, né? Não tem como, então, não, pode esquecer isso. E outra coisa, até no futuro despejo, até com uma liminar, se ele não pagar, se acontecer essa fatalidade, a doutora está resguardada, porque na peça dá até para falar, olha, foi feita uma tentativa, demonstrando conciliação, vontade de conciliar, e dessa forma não respeitou. Diante disso, requer o despejo, né, em sede liminar. Não, doutora, pode ficar em paz, não coloque isso na cabeça, porque não é uma boa tese. E tem outra, se usar essa tese em algum momento, em alguma peça, é irmão, né, mas a doutora também se bate com uma mão, vai bater com a outra. Dá até para pedir ato atentatório de dar à justiça, viu? Mas o senhor me recomendaria fazer um aditivo por prazo determinado? Por prazo determinado, melhor. O senhor me recomendaria um prazo? Numa situação dessa, dentro das locações comerciais, é feito o quê? No máximo 6 meses. Ou seja, não dá para fazer o aditivo, né? Em termos de prazo, não vai também atrapalhar ou ajudar. Mas quando existe um débito nesse montante, normalmente é feita uma negociação, você paga e existe uma renovação de 6 meses, no máximo 12 meses, que é difícil o outro lado querer fazer isso, porque no aditivo desse eles querem uma renovação intacta, de 5 anos no mínimo, né? É uma discussão. Isso. Tudo bem que é um pacto, né? Vale o acordo.
E também vou ser sincero, na prática, conforme as decisões, se colocar 6 meses, 12 meses ou 5 meses, ou 5 anos, vai dar na mesma. Porque se não pagar, vai ser despejado, né? Eu acho que esse negócio de falar 6 meses, 12 meses, o outro lado vai ser redundante, vai começar aquela encrenca. Eu arriscaria, faz um aditivo, ó, pagando isso, o contrato continua intacto e será feita uma renovação. E aí o período que a doutora achar necessário, até 5 anos, não tem problema. Isso não vai mostrar desleixo ou relaxo ou qualquer algo nesse sentido, viu? Pode ficar em paz. Mas eu faria o aditivo, porque a minha ideia era o seguinte, professor, eu faria o aditivo por 6 meses para testar se a operação dele vai funcionar. Faria um não funcionando, Entendi. Eu já sigo então, isso vai constar em cláusula. Mas o legal desse tipo de acordo... Para desocupação voluntária. O legal desse tipo de acordo, se a doutora faz um aditivo e menciona... Aí eu me comprometo a renovar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então seria um aditivo para um aditivo por prazo determinado. Caso seja cumprido, será feita uma renovação do contrato. Poderá, né? Poderá ser feita a renovação do contrato. Entendi. Então seria um aditivo preso mesmo, né? Preso à situação. Entendi. Gostei da ideia. E eles aceitaram do outro lado? Tem que aceitar, não tem muito o que escolher também, né? Aceitaram. Na verdade, não tem nem o que falar, eles né? Aceitaram. E aí seria também, professor, por que é importante para mim esse aditivo? Eu tenho espaço para corrigir eventuais falhas do que está no contrato de locação vigente, com relação a benfeitorias voluptuárias, que seriam alvo de possível indenização, né? Outra coisa que eu pensei também, mas aí eu acho que da dupla garantia, eu pensei de que o mobiliário atual dele lá, freezer, entre outras coisas que ele colocou, né, de expressivo valor, não poderiam ser retirados da loja enquanto não houvesse um pagamento. Só que se eu tiver uma outra garantia, dá dupla garantia e dá nulidade, né? Da nulidade, se tiver dupla garantia. Ou seja, não dá essa brecha não, porque eles podem usar contra nós. Não, faz o aditivo então, já que está bem desenhado, faz o aditivo por esse lapso temporal de 6 meses, caso não ocorra, e aí deixa claro que caso seja cumprido os 6 meses, né, o pagamento do aluguel, que poderá ser renovado. Deixa poderá, é uma opção da doutora. Mas poderá. Cuidado com essa palavra para não deixar afirmativo. Poderá, porque aí a doutora vai analisar, né? Mas esse aditivo, pode ter certeza que, mesmo que gere publicidade, mesmo que o irmão tenha acesso, não é motivo para pedir a renúncia como inventariante, não. Não caberia no 618 do Código para apontar uma falha de gestão, uma falha de administrar o espólio, nada disso. Não é falta de diligência, não. Eu tenho receio dele pedir para que seja calcionado em juízo. Entendi. Os valores. Entendeu? Mas Aí prejudica os herdeiros. Entendi. Mas se fizer isso, também a doutora consegue trabalhar muito bem numa peça e fala do princípio da dignidade da pessoa humana, que iria prejudicar, e dificilmente o juiz iria acatar uma situação dessa. Ainda mais se a doutora despachar, a doutora que fala bem, passa muita confiança, dificilmente ia passar uma situação dessa, viu, doutora? Esse aditivo, vamos até combinar, porque eu quero o teu bem, você sabe que eu torço muito por você. Pode mandar no WhatsApp e eu olho ele, porque se tiver algum apontamento, alguma coisa, eu faço o advogado do diabo, no bom sentido, para te ajudar, tá? Tá bom. Pode mandar sim. Eu mando no WhatsApp que eu falo com a Camila? Pode, porque ela me avisa na hora e a gente não esquece, tá? Tá bom. Eu ainda vou fazer o aditivo, professor, de hoje para amanhã. Tem algum problema? Não tem problema, pode mandar que eu respondo. Eu respondo com muito carinho, porque eu gosto de você e quero o teu bem. Obrigada, professor. E é uma forma de dividir um pouquinho a responsabilidade, para você ficar mais leve também. E fica bem, toma bastante água, tá fazendo bastante calor, fica bem. Você tem muita responsabilidade na tua vida, né? Você é uma guerreira por toda a história, né? Por tudo que você passou, pelo fato que te incentivou a fazer direito. Então não desmotiva não, você é uma guerreira e uma vencedora, hein? Tá bom? Não deixa ninguém tentar te provar ou te induzir ao contrário, tá? Tá bom, professor. Obrigada. Eu tenho uma dúvida, professor, com relação ao contrato principal, porque como ele vence no dia 14 de março, né, de 2025, eu tenho de aditivar até o dia 14, ou seja, até amanhã, um mês antes, para não dar renovação automática? Na verdade, mesmo que faça, vamos ver, amanhã já é sexta-feira, que faça na segunda, na terça, um exemplo, por causa das obrigações da doutora, não muda nada, porque no aditivo a doutora vai consertar isso, entendeu? Assinando o aditivo, já não existiu mais a renovação automática, já quebrou, né?
A inovação, o aditivo ele vai quebrar a inovação automática. Por quê? Porque é um aditivo de uma questão obrigacional que a doutora, por prazo determinado, está falando, ou resolve a questão dos débitos, a situação do aluguel e acessórios, ou vai ocorrer a desocupação voluntária. Se não sair, vai ser feito o despejo. Então, não, eu posso até comunicar, né, para ele, falando assim, mandar um e-mail, um WhatsApp, para falar assim, não há interesse na renovação automática, somente no aditivo, porque aí eu registro. Não seria isso? Ou eu pode fazer isso. Pode fazer a notificação por e-mail. Conforme conversas e negociações que estão sendo feitas, fica claro que não existe inovação automática, não temos interesse. Diante dos fatos, diante dos fatos ocorridos, de inadimplência, então ficará valendo apenas o aditivo para que seja feito um teste por prazo determinado, ou se não quiser usar a palavra teste, um prazo determinado para que possa ser renovado o contrato futuramente, algo nesse sentido, tá? E professor, a garantia, o senhor acha que eu escolho qual modalidade? Olha, o mal pagador é complicado, né? O bom mesmo era fiador, mas quem quer ser fiador hoje em dia? Mas quando é mal pagador assim, o bom é ter fiador. Porque calção já não tem dinheiro, calção é dinheiro. Calção com bens próprios, corre o risco de pegar um bem próprio e não receber porque vai ser penhorado ou fraude contra credor. Teria que ser fiador. O mundo ideal seria fiador. Ou seguro, né? Existem seguros diferentes hoje. Não é mais seguro da alocação, é seguro garantia. Então, ou fiador ou seguro. Ou seguro garantia, né? Tá. Professor, com relação, se eu dispensar a garantia, o senhor acha que seria mais fácil para eu conseguir